O nome de Deus seja louvado. Amém. Meus amigos, nossos irmãos em Cristo Jesus, vamos ler a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, segundo Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Está no capítulo 10, versículo 38. Vamos ler até onde Deus nos permitir. O assunto da palavra é sobre duas mulheres que receberam Jesus em sua casa, Marta e Maria. Preste bem atenção nessa palavra. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então Maria sentou perto de Jesus e ficou prestando atenção no que o Senhor Jesus falava. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Ou seja, ela foi reclamar, Senhor, porque eram amigas, eram conhecidas do Senhor Jesus. E ela falou: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe fazer todo o serviço sozinha? Porque Maria ficava ouvindo o que o Senhor Jesus falava, hospedando ele. Dize-lhe, pois, que me ajude. Diga a ela que me ajude, Senhor. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, o que nós aprendemos aqui? Que hoje muitas pessoas estão afadigadas. A maioria com as pressões, com as metas, com a correria da vida. Não é fácil, mas nós precisamos tirar um tempinho para nos dedicarmos àquilo que é de Deus, para a palavra de Deus, aquilo que nos edifica espiritualmente. Temos que ler a palavra, ficar em oração, em comunhão com Deus, tirar esse tempo. A correria está tanta, os trabalhos, as responsabilidades, os estudos, as faculdades, as provas, muita correria, distância para ser percorrida, para trabalhar, e a fadiga do dia a dia. E fora isso, ainda temos os atrativos das redes sociais, do celular na mão, né? Que todo o tempinho livre a pessoa puxa, tira ele da bolsa, tira ele do bolso e fica com ele na mão quase que todo o tempo que ele teria livre. E se esquece daquilo que é o mais importante da vida, que o Senhor Jesus disse aqui para Marta, enquanto ela se preocupava tanto com o serviço da casa, Maria ficou perto de Jesus, sentada ao lado dele, ouvindo o que ele falava, os ensinamentos. E isso ficou escrito para exemplo para nós, para que você organize, para que a gente se organize e tire um tempo para aquilo que é de Deus, para aquilo que é espiritual, para fazer uma leitura bem tranquilo da palavra de Deus, de um capítulo, e meditar nele, e meditar sobre a vida, sobre os procedimentos, sobre como fazer uma reflexão sobre como que estamos vivendo. Estamos só nos deleites, estamos só no sofrimento da vida, sofrendo e correndo para lá e para cá. Então pare, respire e comece a pensar naquilo que é de Deus. Essa palavra é muito importante, um grande exemplo do próprio Senhor Jesus, que deixou para nós. Ficou escrito nesta biografia dele, podemos dizer assim, que o Evangelho é uma biografia do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele disse: uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.
que era estar dando atenção para o Senhor Jesus, para o que ele falava, estava ali com prazer, com alegria, ouvindo o que o Senhor falava. As demais coisas nós temos que trabalhar também, temos que correr para cá e para lá, mas temos que organizar o nosso tempo. Temos o tempo precioso, nós é aqui, na palavra de Deus. Isso é uma dádiva de Deus, que Deus nos concedeu a sua palavra para meditarmos, para andarmos nela. E para isso precisamos nos organizar, porque o inimigo ele lança muitos atrativos neste mundo, esta vida. Fora o sofrimento de muitos, ainda tem a outra parte que ele usa também. Ele tenta sufocar você com muitos afazeres e muitas preocupações e por outro lado, no tempo livre, com atrações. Ele oferece atrativos na palma da sua mão. E aí o tempo vai passando, ele rouba o seu tempo. Uma das estratégias do maligno é roubar o seu tempo, ou com afazeres, com preocupações, ou com atrativos nas horas vagas. E aí vai ficando para trás a oração, vai ficando para trás as conversas em família, conversar coisas boas da própria família, da história familiar, dos acontecimentos, dos entes passados, queridos, relembrar e falar também das coisas de Deus. Quando as pessoas que servem a Deus se reúnem, eles contam obras, contam maravilhas que Deus fez, libertação, milagre, sinais, sonhos, revelações. Isso é bom, isso tem que ser recuperado, porquanto o celular está atrapalhando a vida das pessoas, o relacionamento amigável, familiar, o relacionamento social. Então temos que refletir sobre isso e buscar um controle, uma organização na nossa vida, para a oração, para a meditação, para a leitura das coisas, da palavra de Deus. Então vamos pensar sobre isso, que Marta e Maria ficou um exemplo para todos nós. Tinha que ser feita a comida, tinha que ser limpa a casa, mas tinha que também dedicar um tempo para o Senhor. E isso o Senhor nos ensina hoje. Então vamos fazer isso, vamos nos aplicar naquilo que é de Deus. E aconteceu que indo eles de caminho, então estava Jesus Cristo, os seus apóstolos e os seus discípulos. Ele não andava sozinho, ele estava sempre acompanhado dos seus apóstolos e discípulos. Ele entrou numa aldeia e certa mulher por nome Maria o recebeu em sua casa. Se ele foi na casa dela, eles já eram conhecidos. E tinha esta uma irmã chamada Maria. E certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, junto a Jesus e aos seus discípulos, ouvia a sua palavra, porque o Senhor Jesus era sempre dando ensinamento, falando das coisas de Deus, falando sobre a salvação. Marta, porém, andava distraída. Então diz aqui que ela estava distraída em muitos serviços, ou seja, o serviço fazia com que ela se distraísse e não prestasse atenção naquilo que o Senhor Jesus estava falando, porque tudo que ele falava era importante e era bom que se ouvisse. E é bom que você também ouça a palavra de Deus, que você preste atenção na pregação da palavra de Deus, para o seu bem, para a sua vida, para a vida eterna, porque ela faz em nós uma fonte que jorra para a vida eterna. A palavra de Deus é uma água viva, é uma fonte que salta para a vida eterna. Então, preste atenção, pare o que está fazendo, organize a sua vida e pense sobre isso. Então, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse:
Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só, me deixe trabalhar sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Diga a ela que me ajude. Então, a maneira deles conversar já mostra para nós que eles eram amigos, já eram acostumados ao Senhor fazer essa visita para elas. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Então o Senhor diz para você também: meu amigo, meu querido, você está muito afadigado com muitas coisas. Uma, porém, é necessária, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, assim como Maria escolheu estar ouvindo a palavra do Senhor, a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus, faça da mesma forma. Preste atenção, comece a ouvir, comece a ler e a se dedicar a ela. Então, a palavra de Deus é essa, os conselhos de Deus que Deus nos permitiu hoje são este exemplo maravilhoso que serve para todos nós. Não se afadigue, clame ao Senhor e busque a Deus que te dê discernimento e luz para organizar o seu tempo, a sua vida. Ficamos com essa palavra. Deus abençoe você, a sua casa, toda a sua família. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.